que a licitação pública ela não é uma coisa sazonal, que ela ocorre somente em determinados períodos, né, do ano, enfim, de tudo aquilo que a administração demanda no dia a dia. Então, eu sempre utilizo como exemplo tudo aquilo que a gente demanda e consome no nosso dia a dia, né, na nossa casa. Então, a gente costuma citar, muitas vezes, como exemplo aí, tem oportunidades para o profissional que trabalha com cópia de chaves, que é o chaveiro, o borracheiro que conserta o pneu do nosso carro lá quando fura, né, a lavagem que a gente manda uma vez por semana lá, lavar o nosso carro lá. Então, todos o serviço de mecânica. Então, tudo isso é demandado pela administração pública. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil, desde 2015 aí, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está o Vinícius Giusti do @VG Resultados, né? Mandar um grande abraço para a Érica, que não pôde estar conosco aqui, o que tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né, gurizada? E aqui, né, no Café, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua, sobre empreender, sobre negócio, sobre como é a vida, né, de quem gerencia, quem toma a decisão, né, pelo lado dos negócios. Nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. E para fazer tudo isso, nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, que é a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, seu Vinícius Justo, tranquilo, aproveitou as férias aí, voltando, né, das nossas gravações, o janeiro eterno finalizou, já entramos em ritmo de carnaval agora. Iniciamos fevereiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta em todos os momentos aí da tua rotina. Voltando, né? Tirei uma mini férias ali de quarta-feira até domingo. É o que a maioria do empreendedor consegue fazer, é a realidade, mas muito bem aproveitada e, cara, elogiar. Eu não sou muito não tenho sonho gaúcho, né, que é morar em Santa Catarina, que é o tradicional, mas passamos ali no Morro dos Conventos esses dias, bem na divisa, né, passando Torres ali, um pouquinho depois de Sombrio, e o que impressiona é a estrutura e a organização das cidades pequenas, né? Cara, tu sai da praia, tu tem uma rica de uma estrutura, tu vai pro dentro da cidade, tudo calçado, tudo com calçada, né? Não é só os Unisteins no chão lá, não. É ter calçada para tu caminhar, com aquelas questões de acessibilidade. Cara, sei lá, provavelmente nem tenha um cego em 10 quarteirões ali, mas os caras têm a estrutura porque é lei, deve ser feito. Não é aquela coisa que faz quando tiver a necessidade, quando alguém precisar. Então, isso que chamou mais atenção, assim, de a estrutura que eles têm desde o vilarejo lá na ponta. E, cara, praias com acessibilidade também de... Pô, eu acho que tinha acho que era Balneário Rincão. Tinha uma passarela com, sei lá, 400... Patrocínio, governo de Santa Catarina. Cara, mas tem que servir de exemplo porque... eu vou dizer assim, a gente está no sul do Rio Grande do Sul. Não, né? Com certeza. Aqui é uma baita entrada de Uruguai e Argentina. Né? Os argentinos e os uruguaios todos vão para Florianópolis, passam por aqui. Cara, o que eles param nessas cidades pequenas, nessas praias intermediárias e que levam todo o dinheiro para lá, poderiam ficar muito mais aqui dentro do Rio Grande do Sul. Com certeza. Se a gente tivesse estrutura, se tivesse um entendimento do turismo, né? Porque eu acho que isso é interessante falar também, né? A gente está em época de verão, né? Tá entrando em fevereiro, agora vai começar o carnaval daqui a 30 dias. Cara, tu tem que fazer turismo. Se tu não pensar o turismo voltado para esses momentos, quando é que tu vai fazer? Né? Geralmente essa é a época que o pessoal mais viaja, seja no meio do ano, seja agora no final do ano. Então a gente tem que dar o alerta, porque o empreendedorismo, cara, vou te dizer, a praia é extremamente isolada. Os caras fizeram um acesso para um ônibus, daqueles tipo food truck, só que num ônibus.
Cara, a calçada é exatamente da altura que o ônibus encosta. Tem uma rampa para tu sair de dentro do ônibus e o empreendedor ter um ponto de luz. Cara, tudo é pensado para ter alguma coisa para o turista que vai até lá. Então, acho que essa é a questão assim, que eu acho que tem que ficar para nós, empreendedores, que tu tem que unir, né, a parte governamental com a parte privada. E Com pensar certeza. nisso. Cara, como é que o cara vai botar um food truck lá naquela praia se não tem estrutura nenhuma, se não vai ninguém? Então, se o poder público não fizer o mínimo, o empreendedorismo não vai se desenvolver ali. Eu acho que isso que é muito legal lá. Eles conseguem unir muito bem essas duas áreas. Não, e unindo essas duas áreas, né, acho que abre o nosso assunto, né, a nossa pauta aqui. Por isso nós trouxemos o nosso poderoso da semana, né, cara, que é um mercado trilionário que a gente tem para conversar, o mercado das licitações. Ainda o Vinícius falava da questão de governo, né, a gente tem justamente agora mudança nos municípios. Daqui a 2 anos nós teremos mudanças, né, provavelmente na estrutura federal e também nos estados. E isso também faz com que a movimentação, né, de oportunidades ela vá acontecendo, e também a gente vai começar a viver, ou melhor, já está vivendo agora nesses próximos 2 anos, provavelmente 2 anos de maior gasto do governo, do governo federal, dos governos estaduais. Então é um momento que o governo normalmente ele abre as torneiras porque está vendo a reeleição ali, e na verdade a gente tem que observar isso do ponto de vista do empreendedor como oportunidades, né, de negócio. Para falar sobre essa temática aí trilionária, nós trouxemos o nosso poderoso da semana. Muito bem, gurizada. O nosso poderoso Leandro Sabado, da Sabado Assessoria e Educação. Leandro, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Antes de mais nada, a gente sempre pede aqui para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Quem é? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leandro, pela acolhida, pelo convite. Ao Vinícius, uma satisfação revê-lo aí depois de 16 anos praticamente sem contato aí. Tivemos a oportunidade... no início das nossas carreiras, digamos assim, né, de trabalhar juntos numa grande empresa aqui da nossa cidade, e depois de 16 anos aí a gente se reencontra aí para bater esse bate-papo extremamente importante, falando das oportunidades que o mundo das licitações oferece aí para os empresários de todos os portes e segmentos. Bom, falando um pouquinho de quem é o Leandro, eu sou natural de Jaguarão, tenho 45 anos, né, já estou há 26 anos em Pelotas, constituí a minha família aqui, enfim, e resolvi vir para Pelotas aí empreender, buscar uma oportunidade um pouco melhor, digamos assim, daquelas que a gente muitas vezes não encontra numa cidade do interior, numa cidade pequena em que não há um grande desenvolvimento, enfim. Então eu vim para Pelotas para empreender, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar, em seguida que vim para cá em algumas empresas privadas, enfim, atuar na área comercial, né, parte administrativa, gestão. E há 9 anos eu fundei a Sabado Assessoria em Licitações, que é uma empresa especializada em prestar suporte para empresas de diversos segmentos e portes que pretendem transacionar com a administração pública, através da sua participação em licitações, né, seja para fornecer os seus produtos ou prestar os seus serviços, né, na área de atuação que a empresa atua. Maravilha, Leandro, o pessoal que está nos acompanhando, assim, qual é o tamanho deste mercado, né? A gente muitas vezes tem estratégias, eu vou vender pelo digital, né? Vou vender através do Instagram, que é uma coisa que a gente faz muito lá na agência, né? Eu vou captar lead para vender imóveis, enfim, tem N formas aí, rádio, TV, jornal, internet, redes sociais, mas tem uma outra também que é, como eu abri o programa, é trilionária. Qual é o tamanho, vamos pegar por aí, né? Qual é o tamanho dessa fatia de mercado aí? Importante a tua pergunta, Leandro. O mercado de licitações públicas no Brasil representa hoje aproximadamente 14% do PIB nacional. Então, considerando aí o PIB ali de 2023, né, que foi divulgado, nós estimamos que foram investidos em torno de 1,4 trilhão de reais em compras públicas. Importante destacar para quem nos ouve, para quem nos assiste, que quando a gente fala dessa cifra tão expressiva, desse volume gigantesco de investimentos públicos, né, através de licitações,
essas compras, essas aquisições e principalmente este mercado, ele não está acessível única e exclusivamente para grandes empresas, que tenham capacidade, muitas vezes, de assumir um contrato de grande vulto, de valor significativo, que tenham que dispor de um fluxo de caixa, né, para poder atender a demanda do governo. Muito pelo contrário, né? Nós temos licitações públicas que elas são destinadas exclusivamente à participação de empresas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. São aquelas licitações cujo valor do contrato ou o valor do item, dependendo do critério de julgamento ali do processo, for igual ou inferior a R$80 mil. Então, veja só, você tem oportunidade aí hoje de licitações em que o microempreendedor individual, aquele pequeno empreendedor que está começando o seu negócio, né, que está começando a empreender, né, e tem por objetivo aí um dia chegar a microempresa, empresa de pequeno porte, quem sabe até mesmo uma grande empresa, ele tem a oportunidade de participar de licitações para estar fornecendo seus produtos ou prestando seus serviços. E aí, analisando um pouco, assim, pegar uma prefeitura, né, tá lá, Secretaria de Desenvolvimento. Os caras têm ali papel, caneta, água, bombona d'água. Se a gente for pegar numa rural, provavelmente tem a compra de gasolina, de trator. Falando de um município dos mais de 5 mil que a gente tem no Brasil, né? Se a gente falar de uma autarquia, uma empresa que pertença ou a uma prefeitura ou ao governo, ela vai se enquadrar no mesmo, praticamente no mesmo formato ali. Governos, de forma geral. Então, tudo que o ente público consome está dentro desse valor. Então, se a gente pegar... praticamente tudo que qualquer empresa aí normal do mercado, uma empresa comum, vende, ela pode vender também para a administração pública, né? Todos, né? Eu acho que é importante isso. Todos os recursos que o ente público utiliza, ele deve ser comprado através de licitação. Óbvio que tem suas exceções que agora o Leandro vai comentar, mas é isso que tu comentou. Desde o clipes de papel lá que... eu preciso de um vendendo, clipes, né, cara? Ninguém vai tirar dinheiro do bolso, vai ali na papelaria e vai comprar um clipes. Vai faltar o clipes. Se não fizer a licitação, né? Se não fizer o processo todo. Com certeza. O que é importante a gente destacar também? Quando você fala de ente público, a gente fala de entes públicos, né, de administração pública, muitos empresários que estão nos assistindo, logo vem a nossa mente, só a prefeitura contrata, só a prefeitura compra. Uhum. Né? Mas aí é sempre importante destacar o seguinte, você tem, vamos pegar Rio Grande do Sul, tá? Como exemplo, nós temos 495 municípios, é isso? Pode ser. 495 municípios. Cada município tem uma Câmara Municipal que licita independente do município. Tem um caixa próprio. Então, só aí nós estamos falando de quase 1.000 potenciais compradores. Temos municípios que vários têm autarquias municipais. Nós podemos citar o exemplo de Pelotas, que tem o Sanep, tem a Eterpel, tem a Coimpel. Uhum. Então, só Pelotas tem 3 autarquias municipais que licita de forma independente da prefeitura. Tem Mas caixa a própria. gente vai para o governo federal, entra aí Petrobras, entra... Enfim, uma infinidade de empresas. Nós temos aí na estrutura do governo federal, como você citou aí, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e tantos outros ministérios que fazem parte da estrutura governamental federal aí. Nós temos as empresas públicas, né, que são as estatais, nós temos aí Correios, Petrobras. Nós temos, importante falar também, dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, BNDES, BRDE. Todos têm o mesmo formato de compra da administração pública. Exatamente, todos têm que seguir o processo de licitação, o que diferencia, por exemplo, a administração pública, municipal, estadual e federal, das empresas públicas, né? É a legislação que rege a forma de contratar, mas o rito procedimental, a forma de seleção da empresa, a documentação é a mesma. A legislação só que as empresas públicas têm uma legislação diferente. Bom, eu tenho empresa, tenho produto para vender, a administração pública precisa do meu produto. E agora? Beleza, saiu, vamos supor, ou até mesmo antes de entrar nos editais, né? Quais são as formas de transacionar com a administração pública? Através da licitação? Depois, quais as outras que a gente...
Tem a dispensa de licitação, por exemplo? O que acontece? A forma mais comum de transacionar com a administração pública é através da participação da empresa em um processo licitatório. São raras as situações em que a administração pública ela vai fazer uma contratação direta, ou seja, uma dispensa de licitação. Existem alguns casos específicos, tá? Quando é para contratação de serviços específicos, por exemplo, de uma empresa que tem uma notória especialização, por exemplo, serviços contábeis, serviços de advogados, daqui a pouco uma clínica médica, enfim, ou até mesmo uma artista, uma instituição de ensino, tá? A lei tem uma previsão que ela dispensa a licitação. Ela inexige, vamos dizer assim, a gente chama de inexigibilidade de licitação, que é diferente da dispensa. A inexigibilidade você contrata diretamente aquele profissional, aquela instituição que tem a notória especialização. A dispensa é quando há uma necessidade da administração, muitas vezes de uma compra emergencial, ela tem que seguir ali o rito de fazer no mínimo 3 orçamentos e dispensar aquela compra, né, dispensar todo aquele processo de licitação pela empresa que ofertou o menor preço, ou seja, a proposta mais vantajosa. Enquanto na licitação você tem que cumprir uma série de requisitos, de critérios estabelecidos no edital, principalmente no que se refere à parte de documentação de habilitação. No caso do Covid deve ter entrado muito nessa questão emergencial de dispensar a licitação ou não? Sim, por exemplo, a parte de vacinas ali. Né, as vacinas foram compradas, né, certamente por inexigibilidade de licitação, até porque nós tínhamos poucos laboratórios que detinham ali a fórmula, enfim, a vacina. Então os governos estaduais, enfim, federal, compraram desta forma. Né? Mas, via de regra, a administração segue o procedimento da lei, que é fazer o processo de licitação. Eu acho que para quem nos escuta também é importante a gente falar do outro lado, né, do lado governamental, como é importante esse planejamento dos recursos, né? Porque, vamos lá, um processo licitatório leva quanto tempo para ficar pronto? O processo licitatório, nós costumamos dizer que ele tem 2 fases. Ele tem a fase interna, que é quando ele está dentro do órgão sendo gestado, digamos assim, quando nasce a demanda por parte de uma secretaria, né, ligada ali à estrutura governamental. Então, internamente surge a demanda e vai passando pelos setores responsáveis ali pela condução do processo. E depois nós temos a fase externa. Quando é que inicia a fase externa? Quando a administração conclui a interna, faz todos os levantamentos de preço, o planejamento ali, enfim, daquela contratação e torna público, por isso licitação pública, ela torna público aquele aviso de licitação. Ela publica em diversas fontes, né, como jornais impressos, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União. Agora, com o advento da nova lei de licitações, que entrou em vigor em 2021, foi criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde todos os órgãos de toda a administração precisam publicar tudo relacionado a uma contratação específica, né, neste portal. Então isso está acessível não só às empresas interessadas em participar, onde elas têm acesso ao edital, memorial descritivo, orçamento, consegue acompanhar quem é que ganhou a licitação, tem acesso à cópia do contrato. Então toda a licitação que ela surge no Brasil, uma compra de caneta azul para, sei lá, município X lá, ela precisa estar dentro desse... Precisa estar dentro desse portal. A nova lei de licitações, ela estabeleceu como obrigatório para todos os municípios e órgãos sediados nesses municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, já tem que estar, desde que foi instituído o Portal Nacional de Contratações Públicas, tudo tem que estar lá. Para municípios com menos de 20 mil habitantes, a lei deu um prazo maior para que eles se adequem e passem a fazer todas as publicações dentro desse portal. Eu ia te perguntar, hoje então, não sei se é a mesma regra, mas antigamente as licitações eram lá com envelope fechado, tu colocava a tua proposta e foi migrando para licitações online. Como é que está esse mercado hoje? Quase praticamente é online? O mercado hoje está praticamente, digamos que 99% online. Tá? Como você falou, antes nós tínhamos ali o convite, a tomada de preço, a concorrência, que eram 2 envelopes. Primeiro a gente abria a parte de documentação da empresa, aí tinha a fase de recursos, quem não passava na documentação já era excluído para a fase de preço, só se abria o preço de quem estava habilitado, enfim.
E em 2002 foi criada a modalidade pregão, né? Presencial e eletrônica. Com a nova lei de licitações, que entrou em vigor em 2021, foram extintas as modalidades da legislação antiga, que era de 1993. Juntou-se a lei do pregão de 2002 e a lei do RDC de 2014. Se juntou essas 3 legislações e se unificou ela na 14133 de 2021, que é a nova lei federal que rege as contratações públicas no Brasil, com exceção das empresas estatais. E um parênteses aqui, eu esqueci de citar o Sistema S, tá? Como potencial comprador. Nós temos o SESI, o SEBRAE, o SEST Senat, que, pô, gira... Que gira muito dinheiro, né, para manter as suas operações rodando. Tem até escola, né? O próprio caso do SESI mesmo, tem uma baita uma escola, uma baita estrutura. Se pensar no SESI Brasil inteiro, meu Deus, o troço é gigantesco. Então, as licitações hoje, só voltando à resposta da pergunta, elas são praticamente todas eletrônicas. Tá? Então, a concorrência que antes era 2 envelopes e ela é mais utilizada para obras ou serviços de engenharia, porque a lei do pregão não permitia fazer a contratação de serviços complexos pela modalidade pregão, então era utilizada a concorrência. Ela passou a ser eletrônica. Concorrência eletrônica com o mesmo rito do pregão. Ou seja, hoje a gente primeiro discute e define o melhor preço, a proposta mais vantajosa para a administração pública, e depois nós avaliamos a documentação única e exclusivamente da empresa que cobra o melhor valor, que apresenta a melhor proposta. E para quem nos assiste, que muitas vezes está focado em atender a iniciativa privada, o cliente privado investindo aí muito dinheiro em marketing, em rede social. E tá certo isso aí. Tá certo, tá certo. O que eu gostaria de pontuar assim, ó? Para a administração pública, para vender para a administração pública, não precisa de nada disso. Muitas vezes o empresário está nos assistindo, né? Ele disputa a unha, digamos assim, o cliente que entra na loja dele, no comércio dele, para contratar um serviço ou comprar um produto, com dezenas de concorrentes próximos ao estabelecimento dele. Enquanto na administração pública, o vencedor não é definido pelo preço. Mas como isso, Leandro? O objetivo da licitação é contratar pelo menor preço. É chegar ao final de todo o processo licitatório a proposta mais vantajosa para a administração. Mas a licitação ela tem 2 fases, a fase de preço e a fase de documentação. Se a empresa que ofertar o melhor preço não atender algum critério de habilitação, de documentação, ela é excluída. A administração ela não pode simplesmente contratar o menor preço sem que ela tenha cumprido os requisitos de habilitação. Eu tenho 2 curiosidades. Aproveitar aqui, né? Vamos fazer é isso aí. Essa consultoria gratuita aqui. Não, mas uma é... Porque eu lembro que existia, então, essa questão dos envelopes, mas eu também lembro, alguma vaga lembrança, que o pregão eletrônico, não sei se assim se chama, também tinha aquela questão que tu poderia ir baixando o preço no centavo, né? Ainda existem essas 2 modalidades, uma que tu coloca um preço fixo e outra que tu pode ir dando vários lances, não sei se é assim que se chama. Perfeito. Na época em que nós disputávamos no procedimento de 2 envelopes, né? Naquela época não havia disputa de preço. Ou seja, abria-se todos os envelopes de proposta das empresas habilitadas e a empresa que apresentasse o menor preço era a vencedora da licitação. Com a criação do pregão eletrônico, ele buscou trazer uma competitividade maior entre as empresas e, obviamente, gerar uma economia para a administração pública. Pois acontece justamente dessa forma que você falou. A administração tem um parâmetro, tem um teto, tem um valor máximo, e aquele valor é disputado entre as empresas participantes, elas vão baixando de 1 em 1 centavo, enfim, dependendo do critério ali do edital, até chegar no seu preço mínimo ali e encerrar a etapa de lance. E aí, minha dúvida é porque tu pode ir dando tu pode ir baixando teu preço quantas vezes for possível. Esse rito do pregão ele mudou. Com a nova lei agora, o que acontece? O pregão, a licitação ela é aberta, você tem ali um tempo de disputa de 10 minutos, e se no final dos 10 nos últimos 2 minutos dos 10 houver um lance entre os participantes,
o sistema prorroga para o mais 2. Aí ele vai decrescendo, os 59, os 58 e assim por diante. Se dentro desse decréscimo houver um lance, ele retorna para os 2. Ou seja, o pregão só encerra quando as empresas param de disputar o preço entre si. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Isso pode ser muito. Isso se estende por horas. Imagina, cara, tá louco. Aí os caras vão queimar a margem, tudo. Acho que a gente vai falar um pouquinho na sequência disso. Não Eu quero pode só ca- puxar um... Não pode cair a internet. Só. Quero só puxar um ponto. Pô, imagina. Um ponto que é o seguinte. É comum que aconteça um processo de licitação onde não tenha nenhum interessado? Acontece muito. Nós temos processos de licitação que eles são dados como deserto, quando nenhuma empresa se habilita para participar. Essa questão ela pode se dar por N razões. O preço estabelecido pela administração ele pode estar muito baixo, pode estar fora do preço praticado no mercado, nenhuma empresa demonstrou interesse em participar. O edital pode estar trazendo alguma regra de participação, de habilitação excessiva, e as empresas, né, sediadas na região, enfim, não conseguem atender aquele requisito de habilitação. Tá? E a gente tem aqueles processos também que dão fracassados. Além do deserto, nós temos os processos fracassados que a administração é obrigada a repetir todo o processo licitatório novamente, desde a fase de concepção. Que é quando nenhuma das empresas participantes conseguiu acompanhar o valor de referência, porque a gente tem licitações em que o valor estimado ele é dado como sigiloso, a administração não divulga, então as empresas cadastram sua proposta, acontece a fase de lances, encerra-se a fase de lances, e o melhor preço está acima do estimado lá no procedimento administrativo, no processo administrativo. Então a administração não consegue contratar. E outro caso que causa a licitação fracassada é quando nenhuma das empresas que participou conseguiu comprovar a sua habilitação. Então vejam bem, eu falei agora há pouco que não é o preço que define o vencedor. Então depois de definido o preço, depois da fase de lances, nós vamos para a habilitação do primeiro colocado. Se o primeiro não atendeu o requisito, nós vamos para o segundo. Se o segundo não atendeu, nós vamos para o terceiro e assim sucessivamente. E daqui a pouco tem um processo licitatório que tem 3 interessados. E aí daqui a pouco nenhum dos 3, ou os 2 primeiros, né, não conseguem configurar ali a documentação E aí a administração é obrigada a fracassar o processo. Por quê? Porque ela tem uma lei, ela tem um regramento que ela precisa seguir. Se nenhuma das empresas cumprir os requisitos de participação lei do edital, a administração declara fracassado o processo e abre um novo. Vou depois entrar um pouco mais a fundo nisso, mas só para falar um pouco sobre essa documentação. Para quem está nos Eu já ia escutando, puxar isso aí também. quem está nos escutando, que é o pequeno, médio empresário, ok, depois a gente pode falar um pouco do hall de produtos, serviços, onde dá para pesquisar no que eu posso oferecer, mas qual é a documentação que eu tenho que ter? A básica, assim, tipo, eu posso ter, sei lá... Não, e a básica acho que é sempre a mesma, né? Para qualquer empresa. Perfeito, vai ser sempre perfeito. as negativas. É isso aí. Quais todas as negativas? Mas eu estou parcelando meu simples. Tem que estar tudo lisinho. Veja bem, o segredo de participar de licitações é ter toda a documentação e preparar a documentação de acordo com os requisitos do edital. Ou seja, não esquecer de apresentar nada que o edital esteja pedindo. Tá? A documentação é a documentação, como o Leandro comentou, básica que toda empresa precisa para se constituir. Então a gente tem ali o contrato social, documentos dos sócios, o alvará de localização e funcionamento, inscrição estadual se ela for uma empresa de comércio, as negativas, comprovando que ela está quite, né, com os impostos federais, estaduais e municipais, né, o balanço patrimonial da empresa, comprovando a sua capacidade operativa. E quando a gente fala de balanço, é importante destacar uma questão, que para participar de licitação, você não precisa ter um faturamento mínimo. Você só precisa ter o balanço comprovando que você... Que a empresa está no verde. Que a empresa está no verde, exatamente. Tá? Em nenhuma licitação é exigido faturamento mínimo no ano anterior para que ela esteja habilitada a participar de um... Aí vem um novo problema. Vamos supor que eu venda papel, tá? Papel A4. Tá, a licitação lá é 1 milhão em papel. Tá, beleza, meu faturamento é 50 mil. Mas eu me atiro naquela ali. Então daqui a pouco eu consigo vencer a licitação
mesmo não tendo esse faturamento ou até mesmo um lastro para financiar essa compra e essa venda, né? E aí vai chegar um novo problema que a gente já vai puxar aí. Mas tu consegue, então, tipo, mesmo sendo uma empresa menor, ganhar uma licitação grande, vamos dizer assim? Consegue. O que acontece? Nessa licitação específica, tá? Além de não ser exigido o faturamento mínimo ali da empresa, e sim o balanço registrado, toda a documentação regular, veja bem, o prazo máximo de pagamento da administração, tá, é de no máximo 30 dias após a entrega do produto. Então, se você tiver se o empresário tiver um bom planejamento, tiver um prazo de pagamento da distribuidora do papel, do fabricante do papel, em que ele consiga, né, daqui a pouco pagar em 35, 40 dias uma remessa de papel, ele entrega para a administração e ele consegue trabalhar o fluxo de caixa dele com o recurso da própria administração. Ou seja, ele entrega o produto para receber em 30 dias, tem 35 para pagar, quando ele recebe, ele ainda tem em média ali uns 5 dias para pagar o fornecedor. Tá, e aí... Vamos voltar uma casa ali que eu fiquei com isso aqui na cabeça. Quer dizer, a administração tem 30 dias para fazer o pagamento após a entrega. Isso aí. Pausa dramática. Acontece mesmo? Assim, Não, eu vou ter que fazer essa pergunta porque, cara, Quem está nos escutando está perguntando. Porque o medo é esse. Porque eu boto lá o meu caixa na frente, entrego tudo na mão da prefeitura, ou enfim, seja do setor que for. Tá. E aí eu fiquei sem meu caixa. Beleza, tá tudo entregue, tá? E eu tô contando com aqueles 30, assim, tipo, menos outro dia, para chegar o dia e receber. Mas pode acontecer também de não receber, assim como da iniciativa privada. Pode. O que eu costumo sempre fazer de comparativo, tá? Assim como existem pessoas físicas bons pagadores, perfeito, e aqueles que atrasam, às vezes, os seus compromissos ali, a administração pública não é diferente. Tá? E aqui a gente precisa ser muito transparente. A gente tem administração pública, órgãos públicos, enfim, que pagam muito bem, pagam dentro dos 30 dias, tem editais que a gente pega e o prazo de pagamento em até 5 dias úteis, em até 15 dias, em até 10 dias. Pô, tá? Chega a ser poético, né? Mas tá louco. Então você imagina, você participar de uma licitação e essa informação vem no edital, então o empresário ele consegue filtrar o que interessa participar, o que ele tem capacidade de atender ou não. Então assim, existem órgãos que não pagam em dia. Só que eu sempre costumo comentar o seguinte: o contrato que é firmado entre a administração pública e o particular, ele tem cláusulas de responsabilidade bilaterais. O contrato ele não é unilateral, não é só o particular, não é só a empresa que assume o compromisso de entregar a obra, entregar o produto, prestar o serviço dentro das especificações e no prazo do edital. A administração ela assume uma das principais cláusulas ali no contrato, né, de compromisso com o particular, que é pagar dentro do prazo combinado. Então, se a administração não pagar dentro dos 30 dias, não pagar dentro do prazo que ela combinou, ela está inadimplente, ela está descumprindo uma cláusula do contrato. Então, ela está sujeita, por força da legislação, inclusive da lei de licitações, a penalidades. O gestor, seja o prefeito, o governador, o secretário, enfim, a autoridade superior responsável pelo órgão lá, ela precisa responder administrativamente por aquele descumprimento contratual e está sujeita a penalidades também. E aí existe uma multa e um juros automático como nós? Vamos supor, o meu fornecedor mandou o boleto para pagar daqui a 30 dias, a prefeitura não me pagou nos 30 dias, ok, eu tenho multa e juros que eu posso ir prorrogando esse boleto enquanto eu não recebo. Mas eu também recebo multa e juros da prefeitura como, sei lá, nossos clientes normais pagariam? Fazem 20 anos que eu trabalho com licitação pública. A maioria dos contratos prevê multa e juro em caso de atraso. Eu nunca vi nenhum órgão público pagar juros e multa ao particular por inadimplência, por atraso no pagamento. Então, isso na prática não funciona. O que não quer dizer que o particular não possa requerer esse direito, seja na via administrativa ou também na esfera judicial. Perfeito. O que eu posso, só para concluir essa questão da administração não pagar, tá? Hoje a gente não enfrenta esse tipo de problema, por exemplo, com órgão federal, com empresa estatal, com o sistema S, com banco público. Geralmente a gente enfrenta esse problema de inadimplência, né, em alguns municípios, tá? Não só do estado, mas também de todo o Brasil. Então o que eu quero dizer? Participar de licitação é uma venda segura. Você muitas vezes consegue
vender um produto ou um serviço para a administração com uma margem de lucro um pouco melhor do que aquela que você venderia direto para o teu cliente, né? Muitas vezes que está ali negociando contigo um orçamento, que tem um orçamento de 2, 3, 4 concorrentes seus, né? Na licitação isso não acontece. Eu acho que quem está nos escutando é isso, tu vai escolher quais licitações tu vai poder participar, tu não precisa entrar numa que vai desdobrar para várias, né? Tu escolhe, como tu falou. Eu não vou vender pro Leandro, porque o Leandro já ficou me devendo da última vez, então... Vai indo devagarinho, né? De repente faz uma menorzinha, entende como é que é o processo, tira o medo da tua, né? Do teu processo, assim, de realmente de aprender, porque é uma venda nova, é um formato novo, né? Essa é a minha dúvida. A gente comentou ali sobre a venda de folha de ofício de 1 milhão. A licitação é de 1 milhão. Só que essa entrega e os pagamentos podem ser fracionados? O que acontece? Nós temos 2 tipos de licitações, tá? Nós temos aquelas contratações aí falando de produto, tá? Para fornecimento de produto, que são para entrega imediata. Tá. E nós temos aquelas licitações que é para registro de preço. Hoje a grande maioria das aquisições é registro de preço. O que isso significa? Vamos pegar um exemplo de uma prefeitura. A prefeitura tem diversas secretarias. Tá? Então, antigamente, nós tínhamos ali, a Secretaria de Educação vinha, o setor de compras, precisa de caneta, precisa de papel A4, abre um processo estatório para a educação. Daqui a 2, 3 meses, 15 dias, vinha lá a Secretaria de Obras, precisa de caneta, precisa de papel A4, outro processo licitatório, daqui a pouco contratava uma outra empresa com preço, daqui a pouco até superior da anterior. Então, há anos atrás, foi instituída a modalidade registro de preços, em que a administração ela faz uma previsão de quantas mil canetas, quantos... pacotes, caixas de papel A4 ela vai demandar durante o ano para atender toda a estrutura da administração. E ela abre lá, eu vou comprar 5 mil canetas. Então a empresa vai lá, participa do processo, se habilita para fornecer 5 mil canetas. Então a administração precisa de uma caixa com 50 para a Secretaria de Obras. Ela empenha uma caixa, a empresa vai lá e entrega uma caixa com 50 unidades, daquelas 5 mil ficou um saldo lá de 4.950. Daqui uns dias vem Obras, vem outra secretaria, e pede mais 3 caixas. Vai pedindo e vai pagando. Vai pedindo e vai pagando, exatamente. E se daqui a pouco ali no meio do caminho, vamos supor que a gente estivesse falando de gasolina. E a gasolina ela sobe, né? Enfim, do além. Como é que funcionaria o preço da gasolina? Vamos supor, eu comecei o ano a 5,50 o litro, lá em junho já está 6,50. Eu não consigo segurar esse preço desse registro. Eu posso dizer assim, não quero te vender. Perfeito. O que acontece? É aquilo que a gente falou agora há pouco do contrato. O contrato ele é bilateral, a empresa assume o compromisso de fornecer durante um ano, conforme necessidade e demanda, por aquele preço. Mas oportuna, muito boa a tua pergunta. A lei de licitações, ela prevê a possibilidade de um reequilíbrio contratual. O que é o reequilíbrio contratual? É quando acontece um fato de consequências incalculáveis, tá? Que você não tem como prever que vai acontecer aquele fato e que aquilo vai impactar num determinado mercado e, consequentemente, no preço que você está ofertando o teu produto ali. Isso aconteceu, por exemplo, quando ocorreu o Covid, quando nós enfrentamos a pandemia do Covid. Milhares de empresas a nível Brasil tinham contratos com a administração pública para fornecer álcool gel, luva, máscara, etc. Perfeito. Na época, a maioria desses itens custava centavos. Quando estourou a pandemia, os preços foram para a estratosfera, como a gente diz. Né? Então, o que aconteceu? Muitas empresas, em razão desse fato imprevisível, porque ninguém tinha como prever que aconteceu uma pandemia, elas entraram com pedido de reequilíbrio, comprovando a variação de preço do mercado. Em muitos casos, inclusive, que nós acompanhamos lá na empresa, a administração concedeu o reequilíbrio para valores atuais de mercado na época. Em outros casos, a administração também teve bom senso, rescindiu de forma amigável o contrato com o particular e abriu um novo processo de licitação para comprar com preços praticados no mercado. O mesmo acontece com o combustível que você me perguntou. Quando iniciou lá a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, afetou o mercado, acho que internacional e principalmente no Brasil, de combustíveis. Então o preço disparou. Então empresas que têm contrato de fornecimento não só de combustível, mas de transporte escolar, de
de alunos que ganham muitas vezes por quilômetro rodado. O tamanho da cadeia se o cara para analisar, é quase que incalculável, não, né? O tamanho do rombo. Eu ia engatar só uma mesma pergunta, porque quando eu perguntei do fracionado, a minha dúvida foi o seguinte: ok, eu tenho que entregar 5.000 canetas, né? 5.000 caixas de caneta. Qual é o tempo hábil entre a solicitação do governo, né? do órgão, e a minha entrega? Porque, vamos lá, uma compra fracionada, se eu comprar todas essas 5.000 caixas de canetas e ficar no meu estoque, eu tô com dinheiro parado. Porque daqueles 30 dias que a gente falou do fornecedor foi para o espaço, não é durante um ano. Então, existe um prazo razoável também para a entrega, para o empreendedor poder se organizar, vamos dizer assim? O edital é um instrumento que traz todas essas informações. Então, é aquilo que nós falávamos agora há pouco. Quando o empresário for analisar uma oportunidade, ele vai ter ali todas as informações. Qual é o prazo de entrega? Geralmente é 30 dias. Você recebe a nota de empenho, que é a autorização de fornecimento e a garantia do recebimento, e a empresa tem até 30 dias para fazer a entrega. Em alguns casos específicos, dependendo do produto, a gente tem 10 dias, uma semana, aí depende. Então, quando for esses prazos mais reduzidos, o empresário vai poder fazer aquela análise. Não, eu preciso comprar do fornecedor, do distribuidor, da indústria, não vai chegar a tempo, em 15 dias eu não consigo atender, porque tem toda a função de logística, de receber e depois redespachar. Então, dessa aqui eu não vou participar. E tudo isso interfere também no preço, né? Exatamente. Agora, isso é muito importante quem está nos escutando, porque esse prazo de entrega, ele vai, de repente, aumentar o teu preço final que tu tem que oferecer para o governo, porque tu vai ter que ter mais estoque. Até a questão de logística, agora tu falou, uma caixa para entregar na secretaria X. Cara, de repente vai ser mais caro tu levar essa caixa até a secretaria do que o preço final dela. É óbvio que depois a gente vai falar do todo que vale a pena a venda, mas tudo isso tem que estar na ponta do lápis, porque uma entrega de moto é 1000 vezes mais barata que se tu pegar o teu carro particular e ir lá entregar essa caixinha de caneta, né? Tudo isso o empreendedor tem que montar a sua estratégia, o seu planejamento, porque como tu falou, tu não vai ter, de repente, um gasto de, sei lá, taxa de cartão que tu vende na tua loja, 3%, de repente. Tu não vai ter o gasto do marketing, de repente, mas tu tem que cuidar esses outros gastos que vão compensar, né? Ou não, ou aí vai ser a tua taxa de lucro maior do que tu poderia ter no teu negócio. Então, acho que é legal toda essa análise, né? Uma licitação de 30 dias, uma de 7 dias, e tudo isso a tua empresa faz. E veja bem, antes de responder essa questão, gostaria de pontuar contigo também que muitas vezes a empresa não precisa de uma estrutura física, o empresário não precisa ter uma estrutura grandiosa, operacional, digamos assim, para participar da licitação. Evidentemente, ele tem que ter toda a documentação em dia, a empresa regularizada, isso é condição indispensável para participar, mas daqui a pouco o empresário que nos ouve, que nos assiste, que tem lá um espaço na sua casa, onde ele consegue abrir um estoque, né? Enfim, ele consegue participar de licitação de forma muito tranquila. E respondendo a tua pergunta, Vinícius, nós oferecemos todos os serviços que uma empresa, que um empresário precisa para participar de uma licitação. O que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho preventivo. O que é o trabalho preventivo? Nós temos a preocupação, quando nós firmamos a parceria com uma empresa, de analisar o segmento que aquela empresa atua, pretende participar de licitações e ver se ela atende todos os requisitos necessários daquele segmento específico. Porque além de toda aquela documentação que falávamos agora há pouco, que é igual para todas as empresas, dependendo do porte e do segmento, nós temos alguns segmentos de mercado que trazem algumas exigências extras, digamos assim. Por exemplo, empresas que atuam na área de prestação de serviços da engenharia mecânica, elétrica, civil, enfim, elas precisam ter registro no Conselho Profissional Competente, seja o CAL ou seja o CREA. Uma empresa que trabalha daqui a pouco com fornecimento de medicamentos ou de material médico hospitalar, ela precisa ter um registro na Anvisa, ela precisa ter uma autorização de fornecimento concedido pela Vigilância Ambiental, sanitária. Né? A empresa que trabalha com mineração, né? Ela precisa ter uma licença ambiental concedida pela FEPAM ou pela Secretaria de Meio Ambiente do seu município e assim sucessivamente. Então nós pegamos a empresa, analisamos o segmento que ela vai atuar e fizemos esse diagnóstico e deixamos ela pronta para participar de licitações. Por quê? Mais uma vez, o que importa é a documentação.
Evidentemente, ela tem que ser competitiva, ela tem que ter preço, né? Porque nem sempre a gente consegue inabilitar os concorrentes. Às vezes você participa de licitações em que a gente perde no preço e o concorrente atende todos os requisitos de habilitação, né? Mas se hoje o empresário me pergunta, Leandro, é mais importante eu ter preço ou eu ter documentação? De forma muito tranquila, documentação. Porque a gente tem um histórico... Tu vê que tem mercado aí, né? Muito mercado, muito mercado. Eu sempre vou pro lado ruim das coisas e eu vou ter que perguntar. Pô, que negativismo, hein? Não é nesse sentido. É assim, ó. Vamos lá. O meu preço tá em R$15 e o Leandro é meu concorrente e ele quer me ferrar. Não, não quero te ferrar. E aí ele começa a baixar o preço à torto e direito e eu vou acompanhando ele. Do 15 a gente já chegou em 13. Tá, eu tinha essa margenzinha, mas eu me esgoelei. E no final o Leandro ganha de mim. Ele fica com 13,49, eu tô com 13,55. Só que ele não tem documentação e ele sabe disso. E aí ele não ganha por falta de documentação e eu arco com uma licitação a 13,55, sendo que eu queria vender por 15. E entrei nessa onda porque ele tava baixando o preço. Acontece isso, cara, isso aqui mente do mal, isso aí, eu cara. Digo, aqui é Brasil. Vinícius, acontece direto isso aí. Tá? O que a gente costuma orientar os nossos clientes lá, tá? Vou repetir a frase que eu digo para praticamente todos lá. Não façam loucura em preço. Não acompanha a onda do teu concorrente. Licitação tem todos os dias. Tu vai perder uma hoje, tu vai perder uma amanhã, tu vai perder uma depois de amanhã, mas daqui a pouco tu vai ganhar uma com uma margem que te dê segurança para cumprir o contrato. Então o que vai acontecer? Tu atuando desta forma, com segurança, com planejamento, não indo na onda do teu concorrente, o teu concorrente logo ali adiante, ele vai quebrar, tá? Ou ele não vai cumprir contrato e vai sofrer inúmeras penalidades. Enquanto a tua empresa ela vai se manter no mercado. Né? Então o que a gente orienta? Não segue a onda do concorrente. Quando tu chegar no teu preço mínimo, com uma margem de segurança ali, prevendo todos os custos, enfim, os compromissos que tu assumiu, para e deixa o concorrente ganhar, e é o que a gente faz lá no escritório. A gente perdendo no preço, a nossa equipe de analistas vai para cima da documentação do concorrente e tenta derrubar o cara de qualquer jeito. Mas olha como isso é importante, né? Porque a gente fala bastante aqui sobre que os clientes muitas vezes não sabem nem a sua precificação. Sabem nem qual é o valor mínimo ali, né? Que seja o ponto de equilíbrio só para tu ganhar uma licitação, enfim. Aí a gente vem para uma sociedade do jogo do tigrinho, né? Que o cara sabe que vai perder, mas ele entra para tentar ganhar alguma coisa. Eu fico imaginando a cabecinha de alguns num processo de pregão eletrônico querendo ganhar no centavo até não poder mais. E porque aí já é um gatilho psicológico. Exatamente. De precisar ganhar aquilo, né? Meio que é que nem ego, jogo aqui, mesmo. Ó, é o ego. É o ego. Preciso ganhar, senão eu não vou deixar o fulaninho aqui ganhar. Eu vou me ferrar, mas vou ganhar. É complicado. Foi isso que eu fiquei pensando. O que acontece? A lei de licitações, ela tem uma previsão ali, tá? Quando se trata de obras e serviços de engenharia. Ela tem uma regra, complementando a tua pergunta, ela tem uma regra que é caracterizado como preço inexequível, tá? Então o que acontece? A administração, como a gente falou agora há pouco, ela tem um limite, ela tem um valor estimado de mercado, ela tem um orçamento. E esse local online, essa plataforma, ela também ajuda nesse processo, a ter uma noção do que está se trabalhando no Brasil inteiro para comprar determinado produto ou serviço. Sim, tu consegue... É como se fosse um portal de transparência. Sim, literalmente. Dali tu já arranca uma informação. Cara, mais ou menos o mercado paga por caneca X. Então... Tu consegue fazer um filtro ali por palavra-chave, por produto, por órgão público, por região, por estado, enfim, por segmento, e tu consegue acompanhar o posicionamento dos teus concorrentes ali. Então, a lei de licitações, ela tem uma regra que ela considera obras ou serviços de engenharia preço inexequível. Tá? O que não acontece para fornecimento de produto. É uma falha, digamos assim, que tem na legislação. Por quê? Porque, veja bem, quando a administração vai abrir um processo lá na fase interna que a gente comentava, tá? Ela faz uma pesquisa de preço médio daquele produto no mercado. Então ela sabe quanto aquele produto compra, quanto que aquele produto está sendo cobrado no mercado. Tá?
Então, quando uma empresa ganha uma licitação, quando o teu concorrente lá, quando o Leandro vai lá e arremata o preço lá bem abaixo do teu, muitas vezes com preço abaixo de 50% do valor estimado pela administração, que já é a média de mercado, isso tinha que acender uma luzinha vermelha e dizer, não, mas para aí, tu não vai conseguir cumprir este Algo errado contrato. não está certo. Ou, assim, ou a administração errou na pesquisa de preço e o valor da licitação ele está superestimado, ou o cara não vai cumprir o contrato. Porque o preço dele está 50%, 40%, 60% o preço médio do mercado. Aí vai aqueles golpes, cara, vê daqui a pouco na RBS, né, no canal de notícia aqui do Rio Grande do Sul, que o negócio do leite para a escola. Olha, os caras fazem um rolo em cima do rolo para... Aí pega um laranja lá, abre a empresa, tem tudo bonitinho ali, bota abaixo do preço, ganha e leva. Então, assim, pegando esse exemplo clássico que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, do leite adulterado ali, eu me arrisco a dizer que essa empresa não perdeu uma licitação para fornecimento de leite. Provavelmente. Porque sempre ganha no preço? Sempre ganha no preço. Ninguém ia bater o preço dele, né? Pelas condições em que o produto era produzido. Barateou o insumo, né? E aí, será que isso não acendeu um alerta na administração de daqui a pouco fiscalizar, enfim? É fácil fazer essa estatística, né? É fácil pegar essa estatística, né? Tu tem um preço de planejamento de todas as licitações, tu tem o preço que foi comprado, tu faz a equação ali, tu vê qual é a média que está se praticando, até por segmento, até por várias outras linhas. Imagina a riqueza que tem de informações dessa plataforma para tu criar o edital. Né? Não só para pro vendedor, para quem quer vender, mas no caso da administração pública, ir lá olhar, olha, a média que está se pagando é tanto. Inteligência artificial. Tá louco? Tu já tem uma série de dados ali para girar isso, né? A gente já tá... Então, já tiramos bastante. Eu ia perguntar uma coisa que aí a gente... Então não ia, vai. A gente sempre reclama do governo de falta de digitalização, falta de praticidade em algumas questões burocráticas. Aí tu falava muito sobre, tem que ter a CNDs, tem que ter... Isso não é puxado automaticamente pelo governo, tu tem que enviar esse tipo de informação? Tu precisa enviar. Né? O procedimento da licitação, ele requer que você insira toda a documentação no portal. Né? Hoje mesmo é dispensável o envio da documentação física para o órgão público. Né? Então a gente só insere a documentação no portal ali e ela fica acessível para todo mundo que está participando. É isso que eu não entendo. A CND sai do governo? Do governo para apresentar para o governo. Tá legal. E muitas vezes uma empresa é inabilitada por não ter anexado a certidão ali, que o próprio órgão pode fazer uma diligência, entrar no site, consultar. É só esse adendo aí que eu não consigo entender. Eu tenho não uma pergunta, mas uma reflexão que tá me povoando a cabeça, vamos dizer assim. Né? A gente está falando de um determinado formato de venda diferente, né, do que a gente está habitualmente falando aqui no Café Empreendedor, de venda no privado e tal. Mas, então a gente deveria ter um olhar também diferente para o planejamento de preço. Só fazer esse gancho, assim, porque nem tudo são rosas, nem tudo é lindo, maravilhoso, né? A gente sempre fala na importância do cuidado com as finanças do negócio e para fazer esse tipo de venda também. E não sei se isso é algo que daqui a pouco puxa, né, muitas vezes o preço da própria licitação para cima, se tu comparar com o mercado privado, mas não adianta, de alguma forma eu pelo menos acredito que tu tenha que meio que blindar a tua empresa, proteger um pouco no preço, porque pode dar daqui a pouco um atraso por uma documentação, uma troca de governo, a pessoa lá responsável da área tá de férias ou algo semelhante ali e dá uma atrasadinha. O próprio período, né, se tu tá te comprometendo por um ano, quanto teu insumo está variando aí em um ano, tu já tem que projetar para fazer um preço médio. Tu não pode trabalhar apenas com o preço dos próximos 2 meses, 3 meses. Né? Então se preocupar bastante com essa análise de preço ao longo de um ano aí também, né? Eu fiz uma reflexão interessante, né? Como isso também pode afetar o contrário, então baratear o preço no varejo. Porque se tu faz uma margem interessante para o órgão público, a tua margem média pode se manter a mesma que tu trabalhava e que tu ter, de repente, um preço mais barato para trabalhar no varejo e tu ter um volume maior. Então, tem várias reflexões, várias estratégias será que tu faz isso? Não, eu tô dizendo... É um diferencial que pode ser utilizado, porque aí que tá, quando tu fecha um contrato desses, é o sonho de todo o comércio, levando para o comércio isso, né? Porque serviço, às vezes, tu tem contratos um pouco mais longínquos. Cara, o comércio vendeu hoje, amanhã não interessa que tu vendeu hoje, amanhã tem que vender de novo. Tu garantir um contrato por um ano de um faturamento, onde é que tu tem isso no comércio hoje? Como é que tu vende pro Leandro? Outra coisa que tu falou, eu acho que é importante pontuar nesse finalzinho, é meio que fazer a análise da PJ.
Você vai vender para um município, sei lá, de Arroio do Padre, Rio Grande, Pelotas, enfim, São Paulo. Dá uma olhadinha ali como é que tá a situação de pagamentos. Aí o município lá lança aquela notícia que muitas vezes é para... É um alarde, enfim, mas assim, a gente tá com um corte de 300 milhões no municípios, um déficit, tem que cortar tudo. Traz o salário dos municipários. E aí? E essa notícia impacta a tua decisão de querer vender com transacionar com esse município, com esse órgão, enfim, né? Acho que tudo isso que a gente está falando, assim, são alguns mecanismos para se levantar um alerta e fazer opa, peraí. Própria estratégia de preço, né? Nesse município eu vou vender com a margem lá em cima. No município que me paga certinho, eu posso vender com uma margem mais baixa. E tá tudo bem. Então, por isso que daqui a pouco o cara, sem conhecimento, o cara olha o preço que foi pago numa licitação, tu pensa assim, pô, mas foi as pessoas estão roubando. Mas olha o todo que tu precisa também ter atenção para manter o teu negócio vivo, saudável e entregando, né? É isso aí. Importante pontuar também que a licitação pública ela não é uma coisa sazonal, que ela ocorre somente em determinados períodos né, do ano, enfim, porque a gente acabou não falando de tudo aquilo que a administração demanda no dia a dia. Então eu sempre utilizo como exemplo tudo aquilo que a gente demanda e consome no nosso dia a dia, né, na nossa casa. Então a gente costuma citar muitas vezes como exemplo aí, tem oportunidades para o profissional que trabalha com cópia de chaves, que é o chaveiro, o borracheiro que conserta o pneu do nosso carro lá quando fura, né, a lavagem que a gente manda uma vez por semana lá, lavar o nosso carro lá. Então todos o serviço de mecânica, então tudo isso é demandado pela administração pública. Então você pega, por exemplo, aí municípios pequenos que não tem um setor de manutenção de máquinas pesadas e de veículos leves, ele precisa terceirizar para uma oficina mecânica. Eu estou tentando achar na cabeça um exemplo de algo que a administração pública não compre. Assim, talvez itens relacionados a luxo, mas mesmo assim a Polícia Federal vai lá e tem um Porsche, tem enfim, um carro desse aí que precisa de manutenção também, né? Geralmente esses carros são apreendidos, né, ou do tráfico. Tu não vai ter a compra, mas tem a manutenção, tem né? a manutenção, Daqui a pouco tem que trocar as pastilhas de freio ali da Porsche, dos guri, do Camaro. Inclusive a lei de licitações, ela trouxe diversas mudanças, inovações, principalmente para a parte da administração pública, no que se refere principalmente à parte de planejamento de compras, né? Tudo precisava passar por regulamento, enfim, e uma das previsões da lei ali era que todo órgão, né, obrigado a licitar, ele tinha que fazer um regulamento definindo o que seriam artigos de luxo, né, que ficariam vedados de aquisição e compra por parte da administração. Eu queria dar uma olhada nas compras lá do STF. O que será que tem lá? Falsa dramática? Não vou entrar neste mérito. não estamos nessa incomodação, mas fica se já não é, pode aí, ser né? teu cliente, então tá tudo certo. Muito bem, gurizada. Pô, chegamos aí já na finaleira, Leandro. Te agradecer, antes de mais nada, aqui a presença no café, trazer bastante do conteúdo aí, certamente vai ajudar muito o empreendedor. Mas antes de finalizar, a gente ainda tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Então nós pedimos para todos os nossos poderosos deixar uma frase, uma mensagem no @ lá de quem famoso aí, Vinícius? Quem é que tá bombando aí? Vamos falar do cara que tá vindo a Pelotas logo, pode ser o Joel J? Pode ser. Pode ser o Joel J. Um grande abraço pro Joel J aí. Para sair na rede social dele, impactar alguns milhões de seguidores, milhares, sei lá quantos ele tá hoje. Mas enquanto tu vai pensando nisso, nós vamos puxar o próximo quadro aqui do Café Empreendedor, que é o Gotas de Inspiração. Impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Isso aí é uma voadora em vários, né? Ou não, só em alguns. Eu tive que ler de novo aqui pra internalizar. Pra internalizar, né, cara? Forte, a gente falava muito, óbvio que o nosso Gotas de Inspiração, ele vem sempre do nosso estante, estante do empreendedor, que hoje, eu acho que é a primeira vez que isso vai acontecer, né? Não, já apresentei outra, mas assim, raríssimo. Que a curadoria. Sim. Que a curadoria não vai ser de Martins Érica. A curadoria é de Knepper Leandro. Isso. Hoje o nosso estante, eu vou falar novamente a frase para depois tu fazer o gancho no nosso estante, que é impressionar as pessoas é algo completamente diferente de ser de fato impressionante. Então vem aí do livro O Ego é Seu Inimigo.
É isso aí, cara. Um livro que é assim, ó, uma voadora muito interessante para quem é empreendedor, para quem toca negócio, para quem tem equipe, trabalha num ponto de liderança, assim. Né? Esse livro eu fui impactado por um vídeo de Instagram daqueles, de 1 minuto ali. O cara perguntou na rua em Nova York, qual é um livro que mudou a tua vida, não sei o que. E o cara, esse livro. Eu digo, cara, né, vou dar uma lida, vou dar uma olhada nesse com carinho. Pô, e achei bem legal, assim. Ele traz essa reflexão, né, de o quanto o ego ele foi importante para fazer com que várias carreiras, né, que eram promissoras fossem por água abaixo aí. E aí traz exemplos de esportistas, de músicos, de estadistas, de pessoas de pessoas que estiveram em guerra. Então tem uma passagem que casualmente tu vê, né, que o negócio é muito louco. Um exemplo aqui do Kirk Hammett, né, o guitarrista do Metallica, que... Por que chamou tua atenção? Não tô entendendo. O cara ele traz um relato aqui que ele é um dos maiores guitarristas de uma das maiores bandas de metal do mundo. Ele foi... lá no início da banda ele foi trocado, vamos dizer assim, ele foi convidado a entrar na banda, saiu o outro guitarrista anterior. E ele, naquele momento, ele não se achava bom o suficiente para estar naquela banda. Então o que o cara fez foi fazer aula de guitarra com outro guitarrista que também é tipo, mestre, assim. Então, para mostrar a importância que muitas vezes ele poderia ter sido convidado para entrar na banda e dizer, não, eu já sou o cara, sou pica das galáxias e só vai. Quando na verdade, não, peraí, vou estudar para realmente, né, me preparar para isso. E quantas vezes a gente não se depara com situações onde tu vê que a pessoa muitas vezes não está de fato preparada e ela não diz não, ela diz sim, quero o cargo, vou continuar. Né? E a gente tem ao mesmo tempo uma mídia, né, a rede social que nos leva a todo instante levar isso para a rede social, e é o que a gente falava em off aqui, né? Muitas vezes tu tem que parecer antes de ser, né? E o livro traz essa reflexão, cara, primeiro baixa a cabeça, trabalha, traz resultado, e aí ele traz isso, a fama vai ser uma consequência disso, mas a gente vive num mundo hoje, né, que também é outra frase que já foi gotas aqui, que o mais conhecido ganha do melhor, né? Então, cara, vale reflexão. Eu acho que para o cara para a pessoa, né, que empreende, que toca um negócio, é uma leitura indispensável para lidar com o seu próprio adversário, que é ele mesmo. Perfeito. Baita dica de livro. E aí a gente volta para um ponto que a gente já conversou várias vezes aqui sobre o que tu quer ser. Né? Porque essa onda de parecer ser, né, melhor ou... Acho que ele vale muito quando tu não tem esse objetivo muito claro. Quando tem esse objetivo muito claro, seja você mesmo. É do tamanho que você gostaria de ser e não o sonho que está se colocando aí fora, que todo mundo tem que ser, todo negócio tem que ser escalonável, tudo tem que ser grande. E às vezes, cara, o teu muito bem feito garante tu ter qualidade de vida, qualidade com a tua família, consegue todos os teus sonhos do tamanho necessário. E não querendo escalar coisas que de repente tu vai ser infeliz, ou tu vai ser ali um cara que vai estar sempre correndo atrás da roda. Então, cara, não tem problema querer ser, né? Mas, às vezes, as pessoas não sabem o que querem. E esse é o grande problema. E também não tem problema ser anônimo, né? E aí traz vários exemplos de pessoas que tiveram importância, assim, num contexto, no cenário mundial, mas que não tem o reconhecimento, mas se não fosse aquelas pessoas-chave, várias coisas não teriam acontecido, né? Perfeito. Então, aqui, ó, 2016, edição, né? Vou fazer a gente não manda mais abraço. 2025 a gente parou de mandar abraço. Então eu não tô achando aqui as letrinhas miúdas, cara, 270 páginas, tirinho curto, mas ele é meio denso, assim, é bom ler com calma. Tem que reler, tem que reler. Cara, eu faço fazer uma reflexão disso, eu trouxe pra mim algo esse ano, eu vejo muita gente falando de livro, pessoa com meta, eu tenho que ler 48 livros, coisas dessa natureza, assim, quando na verdade, cara, leia o livro, mas assim, vai te interessando por ele de fato, vai te conectando e aproveitando, tirando o suco dali pro teu dia a dia, pro teu trabalho, né? Muitas vezes o cara lê com o objetivo de botar a página para dentro do cérebro, não... Entenda, não leia. Exatamente. Então aproveita, assim, te delicia no livro ali que vai fazer muito mais sentido pra tua vida. Muito bem, gurizada. Dada a dica, vamos pra finaleira aqui. Então, Leandro, outdoor do empreendedor, qual frase para estampar? Difícil a resposta. Antes de responder, enquanto eu penso mais um pouquinho aqui, eu quero oferecer para os telespectadores aí, ouvintes do podcast, o pessoal que segue aí o Café Empreendedor, a Sabado, que é oferecer uma consultoria gratuita
de 30 minutos para os empresários que estão nos assistindo, enfim, para que a gente possa aprofundar esse tema que a gente precisa de horas conversando para esclarecer as dúvidas aí, né, desse mercado extremamente potencial que está aí latejante, né, carecendo de empresas locais da região para que se habilitem a participar de licitações. Então eu quero oferecer uma consultoria de 30 minutos para que a gente possa fazer uma análise documental, esclarecer dúvidas dos empresários, alguma coisa que a gente dentro do tempo aí não tenha conseguido abordar. Então é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, nossos telefones que estão... Qual é o arroba da Sabado? Arroba no Instagram? Sabado Licitações. E o site? Sabado é com 2 Bs, né? Sabado com 2 Bs. Perfeito. Sabado.com.br. Maravilha, maravilha. Então qual frase? Vamos A deixar frase, aí pois é. estampada, escrita na paleta? Joel, na tua palestra, né, incentiva o nosso empresariado local, regional, principalmente o pessoal que vai estar assistindo, prestigiando aí a palestra dele, a participar desse mercado extremamente promissor aí, para que os empresários tenham uma outra oportunidade de faturamento, aí possam ter uma outra veia, um outro canal de vendas nas suas empresas, né, para que desperte o interesse deles a olhar para esse mercado extremamente promissor aí, que é o mercado de licitações e compras públicas no Brasil. Maravilha então, Leandro. Agradecer a presença aqui no Café Empreendedor. Teu contato pessoal aí quer deixar também, não? Claro, com certeza. É o 53984282568. Nas redes também tá atuando assim, não? Leandro No Sabado. Leandro Sim, Sabado. Leandro Sabado. Show nas de redes bola. sociais aí. Leandro, Ficamos à disposição de todos. a gente agradece imensamente aqui a tua participação, né, em trazer esse tema. A gente entende que é muito importante, como a gente falou lá no início, é um mercado trilionário, é oportunidade todos os dias em mais de 5 mil cidades aí pelo Brasil. Então, e a gente, muitas vezes de regiões de uma distância grande, tu consegue trabalhar, consegue atender, consegue vender e fazer negócios, né? Então, obrigado pela participação aqui. Nós vamos encerrando mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que o café aqui nós sempre falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultado. Falamos também para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcast. Deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café. Valeu!